Agora eu vou explicar um pouco sobre a septação atrial, ou seja, a divisão do átrio em átrio direito e átrio esquerdo. Como é que acontece essa divisão? Ela vai acontecer, né, com a formação de dois septos, o septo primo e o septo secundo, no final da quarta semana do desenvolvimento embrionário. Então, aqui temos uma imagem, né, representando, né, inicialmente a formação desse septo primo, que ele vai crescer em direção a esse coxinho endocárdico que está se fusionando. O septo primo, ele é essa membrana fina que está crescendo em direção ao coxinho endocárdico, como eu já falei. E ele vai ser responsável por dividir parcialmente o átrio em metade direita e metade esquerda. Esse septo primo, ele vai crescer em direção ao coxinho endocárdico e a gente observa que antes dele fusionar com o coxinho endocárdico, ele forma esse forame. E esse forame entre o septo primo e o coxinho endocárdico a gente chama de forame primo. Porém, à medida que o septo primo vai crescendo, ele vai surgindo perfurações no septo primo, que permite que sangue oxigenado passe da região do átrio direito para o átrio esquerdo. Só que chega um momento que o septo primo se funde com os coxins endocárdicos, né? E aquele local que estava sendo perfurado vai formar o forame secundo no septo primo. Após ter formado o forame secundo, vai surgir o septo secundo paralelamente aqui ao septo primo. O septo secundo, diferentemente do septo primo, que é só uma membrana, ele é uma estrutura muscular. E esse forame secundo, né, ele vai dividir parcialmente o átrio direito em átrio esquerdo e vai permitir que o sangue passe por essa pequena abertura que a gente chama de forame oval, permitindo que o sangue passe, né, um sangue oxigenado do átrio direito para o átrio esquerdo. Esse septo secundo, a gente observa que ele meio que oblitera, né, o forame secundo e que existe uma válvula, que é essa porção inferior do septo primo. Nessa outra imagem, a gente consegue observar exatamente um resumo de tudo aquilo que eu falei. Inicialmente, forma o septo primo, que é essa estrutura aqui, que cresce em direção aos coxins endocárdicos, que são essas estruturas aqui. Só que, à medida que o septo primo cresce, vai sendo formada essa abertura, que a gente chama de forame primo. Só que, quando esse septo primo já está suficientemente grande, começam a ser desenvolvidas perfurações no septo primo, que vão coalescer, ou seja, vão se unir e formar o que a gente chama de forame secundo. Chega um momento que tem tanto forame secundo como forame primo. Só que o forame primo ele vai fechar e vai ficar só o forame secundo. Depois vai surgir o septo secundo, paralelamente ao septo primo. E o septo secundo, ele vai meio que fechar esse forame secundo, mas ainda vai permitir uma passagem para o lado esquerdo do coração. Isso que a gente chama de forame oval. O forame oval, ele na verdade, né, é formado pelo septo secundo, que forma uma divisão incompleta entre o átrio. E a porção inferior do septo primo é a válvula. É a válvula do forame oval. Antes do nascimento, é o forame oval que vai permitir com que a maior parte do sangue oxigenado passe do lado direito para o lado esquerdo. E também esse forame oval, essa válvula aqui, ela permite com que o sangue não passe do lado esquerdo para o lado direito, tipo, não impede o refluxo. Aqui tem só mostrando a imagem, né,
que depois, antes do nascimento, como a pressão do átrio direito é maior que a pressão do átrio esquerdo, o sangue ele vai passar do átrio direito para o átrio esquerdo, sangue oxigenado. Só que após o nascimento, né, com mais ou menos 3 meses de vida, a válvula do forame oval ela vai se fundir com o septo segundo, nessa imagem. E aí, a pressão do átrio esquerdo é maior. E aí fica normalmente como a gente já conhece.